Situada no que era conhecido como Sertão da Mantiqueira, Carvalhos, no ano de 1903, não passava de um aglomerado de casas ao redor de uma capela. De difícil acesso, o único meio de transporte era o cavalo. Os esforços governamentais para a construção de novas ferrovias no Brasil, aumentando e integrando a malha ferroviária existente, culminou para que no ano de 1900 o Brasil já possuísse uma malha de 15 mil quilômetros de trilho. E foi aí que Carvalhos entrou na jogada. O primeiro passo foi dado no ano de 1890, quando a companhia Estrada de Ferro Vale do Sapucaí adquiriu a concessão para a construção da linha que ligaria a cidade de Soledade de Minas a Baipendi. Até o término das obras, em 1911, foram construídos mais 11 quilômetros, levando a linha até a estação da Fazendinha, atual Cruzilha, onde se deu a união do ramal. Já do outro lado, na cidade de Santa Rita do Jacutinga, inicia-se em 1893 a construção do prolongamento da linha já existente, que tinha como ponto de partida a cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, devendo-se a este fato o nome de batismo da linha como Linha da Barra. A construção foi ininterrupta, chegando finalmente na cidade de Carvalhos e inaugurando a estação no dia 12 de agosto de 1903, há exatos 120 anos. Carvalhos, então, permaneceu na situação de ponta de linha, ou seja, final da linha, durante um período de 8 anos, enquanto as obras de construção da linha seguiam a todo vapor. Finalmente, no dia 12 de outubro de 1911, a ferrovia se une à outra ponta, inaugurando-se também neste dia a estação de Seritinga e a Iruoca. Estava enfim completado o trajeto que ligava a cidade de Barra do Piraí à Soledade de Minas. Construída em bitola métrica, ou seja, a largura entre os trilhos era de 1 metro, possuía uma extensão de 285 quilômetros, em um total de 34 pontos de parada. Sua chegada foi para nós um grande avanço, permitindo o trânsito de pessoas com maior facilidade, contribuindo para o escoamento da produção local, a chegada de bens de consumo e imigrantes, trazendo progresso e a tão sonhada integração da nossa região ao território brasileiro. O trem em Carvalhos. Foram 74 anos de atividade intensa no município de Carvalhos. Quantos passageiros, quantas chegadas, quantas partidas, quantas histórias passaram por esses trilhos? Contá-las seria impossível. Então eu decidi enumerar alguns fatos e histórias do nosso pátio ferroviário. A caixa d'água. O suprimento de água era fundamental para as locomotivas a vapor. Nossa caixa d'água possui a capacidade de 6.000 litros. Toda em ferro fundido, sua fabricação se deve à empresa Hansoms & Harper, famoso fabricante de produtos para ferrovias, situada na cidade de Ipswich, Inglaterra. Hoje, dia 12 de agosto, comemora-se seu aniversário. Afinal, são 120 anos em que se encontra fazendo seu papel. A estação. Essa história se divide em duas. Nossa primeira estação funcionava em um vagão de trem de passageiros adaptado para esse fim, ao contrário das outras cidades onde a linha da Barra passava e as estações inauguradas já eram de alvenaria. Sendo o nosso primeiro chefe de estação o senhor Gastão de Souza Pires. Com o aumento das atividades econômicas no município e a previsão de término das obras da linha para o ano de 1911, iniciou-se no ano de 1908 a construção da atual estação, a qual conhecemos hoje, sendo que a sua entrada em atividade remonta a janeiro de 1912. Vale lembrar que as estações ferroviárias não eram só para a venda de passagens. Dispunham também de um posto de serviço telegráfico, um posto dos correios, armazéns. Algumas delas também possuíam banheiro, sala de esperas e, assim como a nossa, era a residência do chefe da estação. A Ponte de Ferro. Uma bela construção em aço que dá acesso ao centro da cidade de Carvalhos, atravessando o Ribeirão dos Franceses. De fabricação da mesma empresa inglesa Hansoms & Harper, foi construída no sistema de treliças. Esse sistema era o mais indicado para a construção de pontes ferroviárias com vãos médios. Faz parte de uma série de 6 pontes e pontilhões que ficam na área do município. São elas:
Ponte Divisa Carvalhos Liberdade, Pontilhão Curraleiros, a Ponte de Ferro, Pontilhão do bairro Macaquinho, Ponte dos Gonçalos e a Ponte do Buracão às margens da BR-267, sentido Liberdade. Triângulo de Reversão. É sabido que Carvalhos foi durante o período de 8 anos ponto final da linha da Barra. Sendo assim, existia onde se encontra hoje o Parque de Exposição, uma área conhecida como Triângulo de Reversão, em que a locomotiva se desengatava da composição, entrava-se de ré neste triângulo e a composição então era puxada à frente e a locomotiva se tornava a engatar na composição já virada para o lado da estação de Liberdade, retornando para a Barra do Piraí. Embarcadouro. Com o aumento das atividades comerciais, Carvalhos passou então a ser um exportador de matéria-prima, sendo um dos principais produtos o gado de corte. Para isso, onde hoje atualmente funciona o posto de saúde, foi construído um curral e embarcadouro de onde o gado partia para frigoríficos no estado do Rio de Janeiro. O Hotel da Estação. Com a chegada da linha férrea em Carvalhos, o fluxo de pessoas aumentou consideravelmente. Imigrantes a fim de fixar moradia, comerciantes atrás de bons negócios e também turistas. Dessa forma, um local de pouso era necessário para atender essa gama de pessoas. Foi então que o Major Pedro Gifone, imigrante italiano que residia na cidade de Aiuoca, na ocasião do assassinato de seu filho, o delegado Ângelo Gifone, mudou-se com sua família para Carvalhos, residindo no prédio que viria a ser o famoso Hotel da Estação por volta de 1925. Com o passar dos anos, o prédio se tornou um hotel, o qual durante todo o seu período de atividade foi administrado pela senhora Rosália Gifone, mais conhecida como Dona Nenê Gifone, filha primogênita do Major Pedro. Nos idos de 1950, um cômodo externo também foi utilizado como gabinete dentário do Dr. José Ribeiro de Lima, esposo de Estela Gifone, Dona Estelucha, outra das filhas do Major. O imóvel e a sua grande área foram desapropriados pela Prefeitura Municipal no mandato do senhor Agnello Nunes Diniz. O prédio foi demolido e, em seu lugar, foi construído o Clube Recreativo Municipal com quadro de esportes, brinquedos e piscina. E, finalmente, o trem, a estrela de todo espetáculo. As locomotivas. As primeiras conhecidas como Maria Fumaça eram a vapor. Desde a sua invenção prática no ano de 1825, tiveram seu auge de uso e aperfeiçoamento até por volta de 1900. Todas as locomotivas dessa época eram importadas, construídas por várias empresas em diversos países, como a Sharp Steel and Company, fundada em 1852 na Inglaterra, a Bayer Peacock Company, fundada em 1854 também na Inglaterra, Davenport Locomotive Works, fundada em 1901 nos Estados Unidos, e a gigante ferroviária Baldwin Locomotive Works, fundada em 1831 nos Estados Unidos, considerado o maior fabricante de locomotivas a vapor do mundo. Vários modelos, vários fabricantes, várias compras, fica difícil precisar quais estiveram em atividade por aqui, mas vale citar a numeração de algumas das principais da linha da Barra, como a 408, a 414, a 430, a 413 e a 2930. O que se sabe é que locomotivas a vapor, apesar da beleza e do saudosismo, consomem grande quantidade de madeira e acabam produzindo grande quantidade de fuligem e poluição do ar, sendo esses os principais motivos que levaram as empresas a partir de 1910 a investir no desenvolvimento de locomotivas conhecidas como eletrodiesel ou dieselétricas. Essas locomotivas têm motores a diesel que tocam um gerador fornecendo energia elétrica a motores que movimentam as rodas. Os homens do trem. Gastão de Souza Pires foi o nosso primeiro chefe de estação, ficando a seu cargo a responsabilidade da instalação e inauguração oficial da estação de Carvalhos no dia 12 de agosto de 1903. Sr. Gastão Pires, como era conhecido, foi o primeiro de vários chefes da nossa estação. Além dele, tivemos Sr. Vitorino,
senhor José Sacramento, senhor João Cruz, senhor Cantão, senhor Marley Arantes e o senhor Eloy Brandão. Destacam-se também os senhores Augustinho Fernandes Dudu, Miguel Fernandes e Geraldo Oscar como guarda-chaves, responsáveis pela mudança das chaves da linha nas manobras ferroviárias. Como agente dos Correios e Telégrafo, o senhor Joaquim Francisco Pinto, Pintinho, e como estafeta, o senhor Menezes. Como trabalhadores de linha, em épocas diferentes, nomes como Mestre Albino, Benedito Domingues Vilas Boas, João Braga, José Veloso, Pedro Adolfo, Tidinho, Martins Rodrigues de Almeida, José Gabriel, Argeu Machado, Albininho, Toninho, Neném Braga, Onofrinho, Aníbal, Benedito Carranca, José Batista, Pedro Pereira e Josino têm de ser lembrados. Como chefes do trem, os senhores Fidelis e Eugênio. E finalmente os maquinistas. Foram vários em diferentes épocas. Vale citar alguns como Vitor Marque, Tibúrcio, Leonel Pinto Ataíde, Benjamin, José Francisco, Duda, Pinta Roxa, Boiadeiro, Zé Saúde, Odair, José Arruda e o mais famoso deles, Benedito Bala, sendo seu apelido justificado pela alta velocidade em que conduzia o trem. Dependentes. Os dependentes dos funcionários, como esposas e filhos, tinham passe livre para se deslocarem pela linha. Para isso, todos tinham uma carteira de identidade do dependente, que apresentavam na hora do embarque. A morte espera nos trilhos. Acidentes como descarrilamento ou atropelamentos no sistema ferroviário são constantes. Durante o período de atividade do trem, foram registradas inúmeras dessas situações ao longo da linha. Em nosso município, um acidente em particular marcou a história dos nossos trilhos. José Gonçalves Pires, mais conhecido como Juca Pires, famoso fazendeiro da região que residia onde hoje é o posto de combustível. Quando, na ocasião da compra de uma boiada feita pelo seu filho, o não menos famoso João Pires, um dos bezerros que traziam cansou e os boiadeiros que vinham tocando pela estrada o deixaram na localidade das Posses. E ao chegarem na casa do seu Juca, o avisaram do ocorrido, deixando a vaca, mãe do bezerro, em questão na propriedade onde ele residia, para que se facilitasse a busca do bezerro no dia posterior. No dia seguinte, a vaca em questão acabou escapando e pegou o rumo dos trilhos. Era em torno de 1h da tarde, horário em que o trem já deveria ter passado. Mas nesse dia, como de costume, o trem atrasou, e sem imaginar isso, o Sr. Juca montou em seu burro de estimação e partiu para encontrar a vaca. No local hoje, onde é conhecido como Curva do Tatão, deparou-se com o trem chegando na curva vindo da cidade de Soledade. Não deu tempo para nada. O trem bateu no burro e lançou-os longe, ambos caídos já sem vida. A vaca subiu o barranco desesperado, mas nada sofreu. O trem parou logo em seguida e todos tiveram que terminar de chegar à cidade a pé. O delegado Horácio Plácido de Carvalho foi acionado para registrar o caso e o corpo foi retirado do local. E assim aconteceu o único acidente fatal envolvendo o trem dentro do território carvalhense. O sexto sentido do Ruzio. Era mais uma tarde de maio de 1952 e lá estava o Sr. Ortiz Arantes na estação descarregando o trem e carregando a sua famosa carroça com o qual fazia os fretes da cidade. Seu cavalo, o estimado Ruzio, como de costume, estava tranquilo aguardando o término do carregamento em cima da linha. De repente, o Ruzio, que além do seu temperamento calmo, obedecia aos comandos do seu dono apenas com um assovio, foi mudando a feição, mostrando-se inquieto, relinchando e querendo sair andando sozinho, chamando a atenção do Sr. Ortiz, que, achando isso muito estranho, fez a vontade do seu animal e puxou a carroça para frente, retirando-a dos trilhos. Foi aí que, lá na curva, na direção de Liberdade,
o Sr. Ortiz viu algo estranho descendo na linha. Era o carrinho de transporte de pessoal e ferramentas para a manutenção da linha, conhecido como trolley, que consistia em uma plataforma de madeira com 4 rodas que corria sobre os trilhos. Sabe-se lá por qual motivo, este vinha descendo a linha sozinho e em alta velocidade. Vendo isso e prevendo a tragédia que poderia acontecer ao passar pela estação, o Sr. Ortiz saltou em cima do carrinho para tentar pará-lo. O seu sistema de freio consistia em um buraco no assoalho através do qual enfiava-se um varejão de madeira que ia tocando os dormentes até parar. Devido à alta velocidade e à falta do varejão, o Sr. Ortiz, utilizando-se apenas do relho que trazia na sua carroça, começou a luta para tentar parar o trolley desgovernado, conseguindo seu intento somente quando chegou no bairro Macaquinho, 1 quilômetro depois da estação. Anos depois, o famoso Ruzio foi morto atropelado pelo trem. Teria o seu sexto sentido falhado dessa vez? Da nossa plataforma partiu o soldado. Queijo, madeira, guaraná e até o gado. Chegou gente nova, povo bom e abençoado. Trabalharam bastante, moldando o nosso passado. O fim. Mas por que acabou? É uma pena. Será que um dia vai voltar? Ah, não podia ter acabado. Essas são algumas das perguntas que habitam os corações dos mais antigos e permanecem com os mais novos. Por que acabou? As ferrovias no Brasil tiveram seu auge entre os anos de 1870 a 1920, tanto no transporte de carga como no transporte de passageiros. Governar é abrir estradas. Foi com esse lema que o político Washington Luiz assume a cadeira de presidente em 1926, dando ênfase na abertura de estradas de rodagem. Outros presidentes que o sucederam, como Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, também seguiram essa cartilha. Como se sabe, a malha ferroviária brasileira nasceu para o transporte de cargas como gado, café, minério, entre outros. O crescimento da nova indústria automobilística, com o aumento da utilização de caminhões no transporte de carga, a baixa densidade populacional para se justificar uma malha ferroviária de transporte de passageiros, a falta de incentivos governamentais e uma verdadeira campanha de descrédito das ferrovias foram os principais motivos pelos quais as ferrovias foram sendo deixadas para trás e aos poucos desativadas. Mas é a linha da Barra. Tudo começou no dia 17 de agosto de 1961, quando a locomotiva número 414, vinda de Soledade de Minas, chegou à cidade de Barra do Piraí, na estação Oficina Velha, para levar o que seria de utilidade da ferrovia, como material de escritório, almoxarifado e ferramentas, entre outros. O seu retorno estava previsto para o dia 24 de setembro. A população se manifestou para que o trem não voltasse. Foi estendida uma bandeira do Brasil nos trilhos. Várias pessoas deitaram-se ao longo da linha e o trem acabou não partindo. Esse impasse durou até o ano de 1964, período esse em que toda a linha da Barra teria sido suprimida. Várias cartas foram enviadas ao Conselho de Ministros, ao presidente da República João Goulart, ao Ministério dos Transportes, mas de nada resolveu. E o trecho entre Barra do Piraí e Santa Rita do Jacutinga foi extinto de vez, fazendo com que o trem passasse a ser um trem mineiro, já que a cidade de Santa Rita do Jacutinga fica na divisa mineira com o estado do Rio de Janeiro. Data do dia 10 de setembro de 1964, a retomada das atividades da linha, agora ligando as cidades de Soledade de Minas a Santa Rita do Jacutinga. Esta data marca também a passagem da primeira locomotiva a diesel pelas estações. Mas depois de 6 anos, o trecho entre Santa Rita do Jacutinga e Bom Jardim foi extinto de vez. Nesta ocasião, o trem funcionava em dias alternados, sendo que nas segundas, quartas e sextas, o trem fazia o trajeto Soledade-Bom Jardim. E nas terças, quintas e sábados, fazia o sentido contrário, indo num dia e voltando no outro. Mas no dia 28 de dezembro de 1972, mais um trecho foi desativado, agora entre Soledade de Minas e Aiuruoca,
para que os trabalhos da construção da BR-267 que nos atende continuassem sem transtornos, já que por inúmeras vezes a nova rodovia cruzava com a linha da Barra. Ficou então em atividade por mais 5 anos somente o trecho entre Aiuruoca e Bom Jardim. As lágrimas do Zé Dochinha. Durante 5 anos, a incerteza habitou o coração e a mente dos cavalenses. Será que vai acabar mesmo? Não é possível. Ah, diz que vai. Oh, meu Deus. E assim, a vida foi levando seu curso. Até que no início do mês de julho de 1977, veio a notícia que nenhum cavalense queria ouvir. Este seria o último mês de atividade da linha. Agora era oficial. O temor se confirmara. A tristeza tomava conta de toda a cidade. Era impossível não se emocionar ao olhar a estação, a ponte de ferro, os trilhos. Toda a população sofria calada. O trem era a vida da cidade. Mas de todos os habitantes de Carvalhos, existia um, em especial, cuja atitude representou o sentimento de todos em relação ao trem. José Francisco da Silva, mais conhecido como Zé Dochinha. Homem simples, de nome singelo, que assim como muitos cavalenses cresceu junto dos trilhos, brincando nos vagões, na estação, equilibrando-se para atravessar a ponte de ferro, nadando na caixa d'água. Mais velho, era sagrada a sua rotina. Quando o trem parava na estação, lá estava o Zé Dochinha para recebê-lo, saber das novidades, prosear com o povo. Sempre foi assim. E agora tudo ia se acabar. Aos poucos a tristeza foi tomando conta do seu coração, seu semblante foi mudando, já não sorria mais, o seu olhar vagava por entre os trilhos. O mês então parece que voou, e logo chegou o dia. 30 de julho de 1977. Não conseguiu dormir na noite anterior. E logo que os primeiros raios de sol começaram a aquecer os trilhos, saiu pela cidade e foi como de costume para os lados da estação. Mesmo sabendo que aquele era o último dia, não queria acreditar. E lá encontrou outros cavalenses em igual situação. As folhas da tipuana nem se mexiam. O ar estava parado. O silêncio reinava. Todos meio que sem lugar. As horas foram passando e de repente ouviu-se o familiar apito do trem, que virando a curva da garganta, começou a apitar e veio assim até parar na estação. Todos acharam estranho, porque o trem só anunciava a sua chegada quando se aproximava da cidade. E foi aí que tiveram a certeza de que aquele era o apito da despedida. Parou na estação. Nesse ínterim, o chefe da estação com mais alguns funcionários carregavam caixas com documentos, alguns itens mais leves e material de escritório para dentro do trem, que apesar de estar com seus vagões de transporte de passageiros, mesmo que sendo a última, ainda era uma viagem oficial. Mas neste dia, ninguém embarcou. O povo todo olhando sem saber o que fazer, nada diziam. Foi aí que o Zé Dochinha tomou a frente e interpelou o chefe do trem. Ô, meu senhor, acabou mesmo? E com os olhos rasos d'água e a voz embargada de um homem que dedicara sua vida aos trilhos e que também sentiu uma enorme dor pelo fim da linha, recebeu como resposta do chefe do trem um simples e doloroso sim. Em silêncio, afastou-se de cabeça baixa em direção à locomotiva, segurando ao máximo a vontade de chorar. Foi deslizando a mão por toda a máquina. A sua vontade era de abraçá-la. Comovido, o maquinista, que vira todo o seu sofrimento, convidou-o para subir na locomotiva. Isso nunca tinha acontecido durante toda a sua vida. Mais que depressa subiu e pôde, além de realizar um sonho, despedir-se da sua companheira da maneira mais simples e honesta possível. Quando veio o comando do chefe do trem para a partida final, desceu agradecendo a boa vontade do maquinista e deu um beijo de despedida na locomotiva
que logo se pôs em movimento. E com os olhos que hoje nos representam no imaginário, viu desaparecer na mesma curva onde chegara há 74 anos o nosso tão querido e amado trem. Foi notório e digno de lembrança esse momento. Vindo da estação, Zé Dochinha chorando copiosamente pela rua. Suas lágrimas representam até hoje o sentimento de tristeza que sentimos pela falta do trem. Encerrava-se assim esse capítulo tão importante da nossa história. O trem retornou 2 dias depois, no dia 2 de agosto, mas dessa vez somente com o vagão de carga, e começando por Oiruoca, veio recolhendo todo o material ainda existente como ferramentas, mobílias e fechando as estações para sempre. Ficando a cargo dessa inglória missão a locomotiva número 2930. Ao longo dos meses, os trilhos foram sendo arrancados e a linha desmanchada. Os vagões plataforma levaram os nossos trilhos embora para sempre, salvo um ou outro que ficou por aqui, e ainda podem ser encontrados em várias partes das cidades como testemunhas do passado glorioso de que fizeram parte. O leito por onde passava a ferrovia, em grande parte, virou estrada de rodagem, destacando-se todo o trajeto que liga Carvalhos à Liberdade, passando por Silviano Brandão, e a via principal de acesso à cidade desde o bairro Macaquinho. Inclusive, todo o complexo de casas que forma o bairro fica exatamente onde era o leito da ferrovia. Nota-se um alinhamento perfeito em curva dessas casas. E foi assim que, mesmo passados 120 anos da chegada do trem e 46 da sua partida, a sua influência em nossa história foi marcante, desde administrativa até geograficamente, deixando, além de verdadeiros monumentos históricos na nossa cidade, marcas nos corações e alma de todos os carvalhenses.